fazer a leitura aqui para vocês entenderem a dinâmica do processo de debate. A abertura será 5 minutos para cada chapa e a gente vai fazer um sorteio aqui para definir qual vai ser a chapa que vai iniciar a sua explanação. Teremos uma primeira rodada de perguntas, onde a chapa faz pergunta para a chapa. Duas perguntas, silêncio por favor, duas perguntas podem ser feitas de cada chapa para outra chapa, tá? A dinâmica da resposta é 1 minuto para fazer a pergunta, 3 minutos para a resposta, 1 minuto e meio para a réplica, 1 minuto e meio para a tréplica. Como serão 4 perguntas, né, 2 de cada chapa, a gente vai totalizar nesse primeiro momento 28 minutos de debate. Na segunda rodada, são perguntas feitas pela plateia para cada chapa. São 3 perguntas para cada chapa. Como é que é esse processo? Estamos distribuindo para os presentes papeizinhos. O Lucas vai estar aqui na porta distribuindo para as pessoas que chegarem depois. Cada pessoa, a gente tem caneta aqui. Se precisarem de caneta, por favor, solicita para o Lucas, que o Lucas leva a caneta para vocês, tá? Cada pessoa pode fazer até 2 perguntas para cada chapa. As perguntas vão para dentro do envelope, pergunta de todo mundo, e vão ser sorteadas 3 perguntas para cada chapa responder. Então, nessa segunda rodada, que são as perguntas da plateia, as perguntas devem ser feitas por escrito, a pessoa deve estar presente na plateia, ou seja, é preciso, prestem atenção, quem quer fazer pergunta? A pessoa que vai fazer a pergunta tem que se identificar. Pergunta sem identificação não vai ser lida. Se a pergunta for ofensiva, será descartada. O que se entende por pergunta ofensiva? Uma pergunta que você esteja acusando alguém de alguma coisa que não tenha como provar, ou esteja abaixando o nível do debate que a gente pretende fazer aqui. Tá? A gente está no momento de discussão política, não é um momento para a gente cultivar entre nós, trabalhadores, nenhuma forma de desunião. Tá? Como eu já havia citado, cada pergunta tem que ser identificada. Cada pessoa só pode colocar até 2 papéis de pergunta em cada saco próprio de cada chapa. É o que eu falei para vocês. Vocês podem fazer 2 perguntas para uma chapa e 2 para o outro, não tem problema. Tá? Não pode fazer mais que isso, senão vai ficar muita pergunta. Caso seja sorteada a mesma pergunta 2 vezes, valerá somente uma pergunta. Quer dizer, 2 pessoas diferentes fizeram a mesma pergunta. Caso a segunda pergunta seja semelhante à primeira, essa segunda pergunta vai ser descartada. Tá? Para essas perguntas que são feitas pela plateia, quem vai fazer vai ser a mesa, o mediador. Tá? Terá 3 minutos a chapa para responder essa pergunta. Nesse caso não tem réplica nem tréplica, tá? São 3 perguntas. Depois desse bloco de perguntas, o primeiro de chapa para chapa e o segundo da plateia para chapa, a gente vai fazer o fechamento numa ordem invertida. Quem iniciou falando, termina falando, tá? Quer dizer, a chapa que foi sorteada para falar primeiro vai ser a chapa que vai encerrar. E a chapa que foi sorteada para falar em segundo vai ser a chapa que vai falar primeiro no encerramento. Tá? Não tem, mas tem alguma questão que vocês gostariam de trazer que não ficou bastante claro para vocês? Se não tiver, a gente vai começar a proceder o início do debate. Pode falar. Quando você fala que tem as perguntas ficam tudo dentro de um mesmo envelope. Chapa 1, chapa 2. Uma outra coisa que eu vou falar aqui para a gente tentar organizar as falas, como a gente sabe que é prática, 2 pessoas dividirem o tempo, ou em algumas situações vai acontecer isso, eu queria acertar com vocês uma regra para que se evite postergação de prazo. Se a chapa ficar extrapolando o prazo dela, a gente vai descontar na fala final. Isso. Tá ok?
Quem extrapolar o prazo na fala intermediária, vamos descontar no fechamento do tempo que a chapa teria direito. Ok, gente? Vai ter a apresentação da chapa? Hein? Vai. A apresentação é feita na abertura. Então, gente, aqui eu gostaria que viesse um representante de cada chapa, só para a gente poder sortear a ordem. Na verdade, vocês não vão pegar não, só para ver que eu estou botando aqui. É verdade, senão você vai escolher. Aqui, ó, chapa 1, aqui, chapa 2. Eu preciso de uma pessoa que não esteja participando do processo eleitoral. Tem alguém aí? Jornalista. Pode ser O William jornalista. também, o William. É, o William. O Williams também. Jornalista. Tá vazio, tá? Tá vazio. Você é responsável. Olha lá. A chapa 2 vai fazer a abertura. A chapa 1 vai falar depois. No encerramento, a chapa 2 fala primeiro. A chapa 1 fala primeiro e a chapa 2 encerra, ok? Estabelecida a ordem, eu peço para que os representantes da chapa se aproximem. Quem vai representar a chapa 2? E vamos começar o debate para a gente não ter muito tempo, que já atrasou um pouquinho. Quem quiser gravar o debate pode gravar, mas o sindicato também está gravando o debate, para se a gente quiser depois trabalhar alguma questão. Para as pessoas que estão compondo a mesa. Eu pedi para o Itamar ficar com... O Fabrício, você poderia auxiliar o Itamar aqui? Só na questão de levantar a plaquinha de tempo, que aí ele fica só o cronômetro e se levanta. Você pode fazer isso? Então, eu pediria para vocês que estão falando, observar os cronometristas para vocês não se perderem na sua fala. Fabrício, Aqui, ó. É grande? Temos aqui um papel de dá para ver daqui? 2 minutos. Não dá pra ver. Assim, 2 minutos. Peraí. Pode ser com a mão então. Pode ser com a mão, mais fácil. 2 minutos. Beleza, melhor. 2 minutos, então vai ser ótimo toda vez que você fizer 2 bem minutos. maior e tal. 2. Quando faltar 30 segundos, Itamar, por favor. Então senta aqui, Itamar. Isso. Quando faltar 30 segundos, Tem um lugar ali, ó. Itamar. Comissão de frente. Quando faltar 30 segundos, por favor, você avisa. Falta 30 segundos, tá? Só esse aviso que você precisa dar verbalmente, 30 segundos. Então vamos iniciar com a apresentação da chapa 1. Chapa 2, perdão. Chapa 2. Espera aí. Pode levantar se vocês quiserem. Quando você falar que tá valendo, tá, Itamar? 5 minutos, né? Isso, é 5 minutos. Tá cronometrando aqui. Vai começar o... Pode falar. Se vocês falarem, eles começam. Boa noite a todas e todos. Queria saudar aqui os membros das duas chapas que estão presentes, os membros da comissão eleitoral, os funcionários do Sindicato aqui presentes. Nós somos da chapa 2, na Avante, estamos concorrendo aí nas eleições do Sindicato como uma chapa de oposição. A gente entende que estamos num momento em que a luta dos trabalhadores precisa ser fortalecida, precisa de uma grande unidade, precisa de uma grande mobilização, porque o cenário nacional não é nada agradável. São muitos desafios que se apresentam a cada dia. São novas mudanças legislativas, a cada dia são novos ataques. Não tem um dia sequer que a gente não amanheça e não escute falar de alguma nova retirada de direitos vindo do governo federal. Todas essas retiradas de direitos, nós sabemos que elas se desdobram dentro da UFJF, elas agridem a universidade, elas agridem a educação pública e elas agridem os trabalhadores e as trabalhadoras da educação como consequência. Nós precisamos ter um sindicato que debata todos esses temas nacionais, traga, fazendo a conexão com a nossa realidade local e que a gente possa, a partir de debates na base, visita aos locais de trabalho, poder explicar, dialogar, colher sugestões e definir a melhor forma de atuação para enfrentar esses ataques. A
A gente entende que se a universidade hoje debate seu dimensionamento pessoal, se a universidade hoje debate a flexibilização da jornada de trabalho, o controle de assiduidade e pontualidade, todos os assuntos que estão relacionados à nossa vida, né, à nossa carreira, nossas condições de trabalho, a gente precisa ter um sindicato muito atuante, um sindicato independente e um sindicato que possa mobilizar a categoria para que esses processos não sejam processos de retirada de direitos também no âmbito interno. Então a gente está apresentando uma chapa do material que a gente divulgou, tem ali a composição da chapa, e naquele material ali todos podemos observar que são pessoas que têm militado dentro do movimento sindical, tem pessoas que têm militado não na direção do sindicato, já que é uma chapa de oposição, mas também tem participado de conselhos, de comissões, dos comandos de greve, para poder contribuir nessa luta. E agora a gente se apresenta como uma proposta de também dirigir o Sintufijuf, para que a gente possa ampliar e fortalecer esse trabalho que a gente já vem fazendo. Vou passar para a Mariana para continuar. Agradecer, né, a presença de todos aqui, todas, né? E como o Flávio mesmo disse, a situação que é muito grave em todo o país, ela não é diferente dentro dos hospitais universitários que fazem parte das universidades. Um ataque, a gente costuma falar até que eles pegam os hospitais universitários como laboratório, né, para as políticas perversas que estão sendo aplicadas dentro das universidades. É o desmonte do serviço público que está aí colocado todos os dias. A gente liga a televisão e vê lá as notícias. Hoje mesmo, quando eu liguei a televisão Bom Dia Brasil, até para ver o horário, que é o meu relógio, né? Eu já ouvi eles falando o seguinte: o governo já está pensando numa forma de estar mexendo com as carreiras também no funcionalismo. Então são coisas que a gente já vinha discutindo, e nós sabíamos que o governo ele não ia parar por aí. Ele começou a privatização para nós, através da EBSER, que fizemos uma luta muito grande para que isso não acontecesse aqui, mas aconteceu. Então se torna ainda agora prioritário a gente estar fazendo a discussão de como fazer o enfrentamento, né, que precisa ser feito com o EBSER dentro do hospital universitário, porque nós sabemos o que está acontecendo aqui. Então a Chapas precisa fazer essa discussão, e como a gente já está aqui nesse ambiente do hospital universitário e sabe como isso está sendo prejudicial, tanto para os trabalhadores, para a divisão que tem entre os trabalhadores, entre os diversos segmentos que tem dentro da universidade, tem dentro do hospital universitário, que facilita ainda mais o rolo compressor que vem do governo para a retirada de direitos. A nossa chapa está aqui com o nosso programa e também com as nossas ações, nossas atitudes, que já vem de muito tempo, que a gente já está aí na luta, cumprindo esse papel há muito tempo. A gente está propondo, está juntando o povo, está mobilizando as pessoas para estarem conosco nessa luta, porque só o movimento sindical, só os dirigentes sindicais não vão dar conta disso. Então, se a gente não conseguir mobilizar a categoria, visto aqui pelo debate que vocês estão vendo, a categoria está desacreditada, está desmobilizada. Então, esse é o principal desafio que a Chapa 2 está aqui chamando, está se propondo a estar desempenhando esse papel, pegando esse desafio a partir de agora, se a categoria entender que nós sairmos vitoriosos nesse pleito. Ok, agradecer ao pessoal da Chapa 2 pela apresentação. Chamo agora o pessoal da Chapa 1 para a apresentação, os mesmos termos, vão ser 2 pessoas também. Vai ser avisado para eles quanto der 1 minuto, 2 minutos, depois ele fala 30 segundos para vocês terem um controle de tempo, tá? Boa noite a todos e a todas, cumprimentando aí a chapa concorrente adversária nossa aí, né? Nós da chapa 1, nenhum direito a menos, renovar com competência e experiência, nos propusemos a estar disputando a direção do sindicato, porque acreditamos que a gente pode estar contribuindo para a nossa categoria. Nossa chapa foi construída através da unidade de 2 coletivos que fazem parte da nossa federação, o coletivo Tribo e o coletivo Ressignificar, por entender que
nós comungamos praticamente da mesma ideia, conseguimos construir essa unidade para estar pleiteando a direção do nosso sindicato. Temos proposta, conforme apresentamos, as nossas propostas não estão fechadas, tá? E prometemos à nossa categoria que vamos estar mobilizados e empenhados em defender todos os direitos e contra todos os ataques, contra todos esses desmanches que esse governo golpista está apresentando para a nossa sociedade. Sabemos que a luta vai ser árdua, mas estamos preparados para isso. E, caso sejamos eleitos, a nossa categoria pode ficar tranquila, porque vai ter uma representação com experiência e também vai ter pessoas novatas que vão estar crescendo junto com os experientes para contribuir em prol da nossa categoria. Por isso, nós apresentamos essa nossa chapa, chapa 1, nenhum direito a menos, e, caso sejam eleitos, nós temos proposta para trabalhar junto com a categoria e esperamos também que a categoria venha junto com a gente para fortalecer a luta do movimento sindical. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Heron, estou fazendo parte da chapa 1, nenhum direito a menos, representando o coletivo Ressignificar. O coletivo Ressignificar, bem como o companheiro Tata Tribo, são os companheiros putistas, uma central que a gente defende para a inclusão na luta da classe trabalhadora. Infelizmente, a nossa federação hoje não tem essa filiação com a FASUBRA, a FASUBRA não tem essa filiação com a central, e a gente acaba perdendo nesse processo. É importante salientar que a nossa chapa percebe exatamente o processo conjuntural que está dado nesse momento. É o ataque do PDV, é a pacotação do governo, é tirar direito, é mudar, acabar com o nosso PCCTAI, criar um carreirão onde o nível inicial cai quase 30% e, além do mais, aumentar o PSS para 14%, em outras palavras, diminuir o nosso salário em 3%. Isso é um ataque desse governo golpista. Eu acho que a gente tem que aglutinar força nesse momento, óbvio, respeitar as diferenças políticas, mas manter sempre um horizonte voltado para as instituições, voltado para a nossa categoria. Recentemente, a Chapa 1 se fez presente no Conselho e não gostou do que viu. Foi feito um relato muito ruim do que se passa, que se passará para 2018. O quadro é muito difícil, o orçamento está escasso e a gente vai ter que ter muita criatividade para tentar reverter esse quadro. Existem verbas que seria investida em ciência nesse país, em ciência, trabalho de ciência da UFJF, que não vai poder mais acompanhar. Vai ser interessante que o movimento se junte com a administração no sentido de defender a instituição e botar, de fato, a UFJF na rua e mostrar qual é o papel dela e mostrar para que ela serve e o que vai faltar com o investimento em ciência e tecnologia. Por isso, a Chapa 1 vai, junto com qualquer que seja, para tentar defender e sempre defenderá a UFJF do ataque dos golpistas. Bom, gente, terminada a apresentação das chapas, chegou o primeiro momento de perguntas. Nesse momento de perguntas, será feita duas perguntas por cada chapa, né? Entre as chapas. A gente pode respeitar a ordem do sorteio, fazendo primeiramente a chapa 2 perguntando para a chapa 1, depois a chapa 1 perguntando para 2, e se repete assim. Podemos fazer dessa forma? Então eu peço para que um representante da chapa 1, chapa 2, desculpa, faça a pergunta para a chapa 1. Para a pergunta, você terá direito a 1 minuto.
colocamos, ambas as chapas, né, falaram sobre a conjuntura, que não está nada fácil. Então a gente sabe que está vindo por aí, já está presente entre nós, dias muito piores, né, sombrios do que já estão. Retiradas de direito, governo ameaçando nossa carreira, e tudo que está colocado aí, nós vamos precisar ainda mais, né, de estar mobilizando a nossa categoria, porque não adianta que só os 26 que forem eleitos no dia 31 não vai conseguir estar barrando esses ataques. Então, a chapa 2 pergunta para a chapa 1 o que ela pretende fazer, como que ela avalia a participação dela junto com a base e, inclusive, fazendo com que a base participe das atividades que são chamadas tanto a nível nacional como local e principalmente a base aqui do HU. Eram 3 minutos para a resposta. 3 minutos? Dividido com ele. Um e-mail. Um e-mail, avisa para eles, por favor. Já faltando 30 segundos, Vai começar? Vai. Então, companheiros, em primeiro lugar, a chapa 1, com certeza, convidará a chapa 2, caso a gente seja eleito, para se incorporar ao processo e entrar nessa luta, que a luta não é só da chapa 1, a luta é de todos os trabalhadores em educação. Portanto, fica o convite à chapa 2 para vir para esse debate rico em defesa da universidade e defesa dos trabalhadores. A gente pensa em muitas situações. Primeiro, construir, de fato, aqui no hospital universitário, e sair uma bandeira que a gente defende na chapa 1, construir um centro, uma subsede que atenda a todos os trabalhadores aqui, seja um intercâmbio direto com os trabalhadores na hora de tratar diretamente dos assuntos. Essa subsede aqui pode, através dos companheiros, por se tratar de uma chapa que tem o maior número de trabalhadores do HU nessa chapa, a gente tem essa responsabilidade com os trabalhadores locais. 30 segundos. Em cima disso, né, a gente pretende não só estar junto da nossa categoria, dentro das unidades da universidade e também aqui dentro do hospital, fazendo um trabalho muito forte aqui dentro do hospital, tá? E para a gente mobilizar o hospital também, o hospital se integrar junto da nossa luta. E também pretendemos fazer uma integração de trazer os aposentados para a nossa luta, porque os aposentados estão muito afastados dessa luta, que não é só dos trabalhadores da ativa. Essa luta também é dos trabalhadores aposentados. E, caso a gente seja eleito, com certeza nós vamos fazer essa integração e trazer os aposentados para também estar participando dessa luta, porque a carreira não é só do pessoal da ativa, é também do pessoal aposentado. E vamos estar buscando parceria com os outros sindicatos da nossa cidade, fortalecendo esse movimento, porque esse movimento não pode ser isolado. Esse movimento ele tem que ter a participação de todos os trabalhadores. Então vamos estar buscando os trabalhadores, os outros sindicatos, para estar empenhados, porque essa luta ela não pode ser feita isoladamente. Além de mobilizar a nossa categoria, nós vamos também fazer uma integração com os outros sindicatos da nossa cidade. Ok. 1 minuto e meio de réplica. Bem, nós da chapa 2... e principalmente nós trabalhadores aqui do Hospital Universitário, ficamos felizes de estarmos ouvindo, né, essa resposta da chapa 1, de estar trazendo inclusive os aposentados, coisas que não deviam ter separado os aposentados dos trabalhadores da ativa. A gente já faz essa crítica há muito tempo, de fazer atividades separadas dos companheiros aposentados, porque isso faz com que os aposentados fiquem longe, né, do povo que está na ativa, e com isso fica muito difícil deles saberem o que está acontecendo. Estou dizendo isso porque ouvi de muitos aposentados que estão pensando inclusive não ir votar, porque eles acreditam que tanto uma chapa quanto a outra não têm condições de estarem fazendo a luta para que eles
recebam os mesmos benefícios que o pessoal que está na ativa numa luta, no enfrentamento. E nós colocamos para eles que é o contrário. Até hoje a gente briga principalmente para manter a paridade. Tudo que a gente consegue numa luta na greve, tanto os da ativas quanto os aposentados, a gente nunca abriu mão dentro do movimento. E uma subsede, companheiros, já teve aqui e não funcionou. O que a gente está precisando não é mais uma sala aqui dentro. A gente está precisando é das pessoas, é do sindicato presente enquanto pessoa, para as pessoas inclusive conhecer quem são os diretores do sindicato, porque não conhecem. Então, a gente tem essa consciência de que, de fato, existe uma composição hoje na Chapa 1 que aposta nessa subsede para aproximar os trabalhadores. Além disso, a nossa chapa, quando assumir o sindicato, irá cobrar muito da atual direção da federação, porque a distância que essa direção fez da base da nossa categoria foi muito grande. A gente acabou de sair de uma greve da PEC em dezembro, uma greve muito difícil, onde a federação não conseguiu trazer a base toda para esse processo e depois só aconteceu uma plenária quase no início de abril. Deu uma férias coletiva para toda a nossa categoria. Nós, direção do sindicato, direção do Sintufijuf, irá cobrar dessa direção majoritária da federação para que ela, de fato, mostre trabalho para a nossa categoria e não finja que está trabalhando para dizer que é direção. Nós faremos o nosso papel direto, de cobrança pontuais, não cobrança superficial, mas é uma cobrança pontual, direta, porque não é só falar que está errado, a gente vai falar que está errado e vai propor. Essa é a diferença da Chapa 1 para a Chapa 2. Ok, agora Chapa 2, pergunta para Chapa 1, pergunta para Chapa 2, desculpa. É 1 minuto para pergunta. É de praxe a gente não está vendo as propostas que a chapa se propõe a estar desenvolvendo dentro da direção do sindicato, né? Nós sabemos que não somos perfeitos, mas sempre procuramos consertar aquilo que a gente recebemos como crítica e a gente entende como errado. Mas nesse sentido, eu gostaria de insistir na pergunta que eu fiz em governador Valadares, que está aqui na proposta da Chapa 2. Acreditando que a chapa atual da direção do Sintufijuf não tem representado de maneira adequada. Eu insisto que a chapa possa estar respondendo essa pergunta. Fechou. Já foi feita. 3 minutos para a resposta da Chapa 2. Bom, agradecer a pergunta da Chapa 1, nos dá a oportunidade de marcar o que a gente acha que é a principal diferença da proposta que a gente está trazendo. Não dividir não. Desculpa. Pode começar de novo. Começar de novo? Pode começar de novo, porque Pode começar de novo. Só para perguntar se Sim. o tempo. Não, eu vou fazer a resposta. Deixa eu anotar aqui também. A gente agradece a pergunta que nos dá a oportunidade de, como fizemos também no campo de governador Valadares, marcar o que a gente entende que é a principal diferença da proposta das duas chapas. Quando a gente diz que a gente acha que a direção atual não está representando adequadamente, está expresso no nosso programa, na sequência do texto, do trecho que foi lido aqui pelo representante da outra chapa, é que a gente acha que está muito distante da base em 2 aspectos principais. Um, em levar até a base os debates nacionais. Debates como o Fundo de Previdência Complementar, debates como as mudanças legislativas que estão colocadas, tanto as atuais do PDV, do pacote, esses debates não têm acontecido ao longo dos últimos anos para que a base, para que os trabalhadores possam discutir isso e possam compreender exatamente o que está acontecendo em cada aspecto, em cada mudança dessa que é proposta e possa assim se sensibilizar para uma participação maior nas atividades do sindicato. E o segundo aspecto é o contato direto exatamente da direção com a base no cotidiano dos trabalhadores. A gente está percorrendo campos, a gente está percorrendo os hospitais, a gente está indo nas unidades fora do campus, a gente teve um governador Valadares, e cada setor de trabalho tem especificidades muito complexas, problemas cotidianos, e alguns que são comuns, como o caso de assédio moral, está alastrado nessa universidade,
que os trabalhadores levam para as chapas, quando as chapas vão lá dialogar, e que parece que o sindicato estava distante, talvez não tivesse nem conhecimento desses problemas. Então, quando você tem essa distância entre a base e a direção, você acaba produzindo uma desmobilização, o que é refletido em assembleias esvaziadas, em atos esvaziados. Isso é muito ruim. No momento do país, no momento que a gente vive de ataques frontais, a gente precisa de uma participação muito grande. Mas essa participação, ela não vai acontecer se a gente simplesmente convocar para atos e assembleias apenas com cartazes, mensagens no Facebook ou no site. A gente precisa realmente calçar o tênis, ir até o setor de trabalho, entender o cotidiano dessas pessoas, ajudá-los a resolver, junto com eles, os problemas que afligem ali no cotidiano, na vida, nas condições de trabalho de cada um, para a gente ter uma entidade com credibilidade que possa produzir mobilização, para que a gente possa debater todos os variados e imensos problemas que a gente já tem e os novos que estão se apresentando. Chapa 1, tem 1 minuto e meio de réplica. Olha só, eu insisti nessa pergunta, até mesmo porque a resposta lá em Governador Valadares, como agora, ela não satisfez a minha questão. Por quê? O sindicato fez, sim, atividade do FUNPEST, tá, para a categoria. Chamou a categoria, tá? Nós tivemos um seminário na odontologia, onde foi até proposta dos componentes da Chapa 2 para estar convidando pessoas de fora, e isso foi feito. E também o nosso sindicato fez um convite para a federação para estar falando sobre o FUNPREST, essa aposentadoria que complementar, e na época o companheiro que acabou de falar era um dos palestrantes. Tá? E aí, o que aconteceu? Não teve essa palestra, mas no momento de greve, essa palestra foi feita pelo próprio companheiro dentro de uma assembleia como atividade de greve. E aí pega a fala do sindicato não faz. Isso aí é 1 minuto e meio de réplica. Bom, a gente acha que A gente acha, assim, de certa forma, inadequado que alguém da própria direção do sindicato tente transferir a responsabilidade de não ter acontecido um evento para a base não ter participado. Isso é exatamente o que a gente acabou de falar. Quando a direção do sindicato está longe da base, ela chama uma atividade e ela não acontece. O que eu disse aqui é que a atividade não aconteceu, e não aconteceu mesmo. Só tinham lá os palestrantes, não houve a palestra, não houve o debate. Agora, nós que estamos na oposição, a gente tem aproveitado as oportunidades que a gente tem para poder falar dos assuntos que a gente acha relevante. Então, por isso a nossa chapa participa do CONSO, do CONGRAD, da CIS, da CPA, das comissões todas, porque são os espaços que a gente tem fora da direção do sindicato para participar. E também a atividade de greve. Numa assembleia de greve lotada, é uma ótima oportunidade para nós que não estamos na direção falar do FUNPRESP, já que o sindicato não conseguiu falar sobre isso da base. E todo mundo que entrou depois de 2012 está numa regra nova. Tem que tomar uma decisão que vale para a sua vida para os próximos 30 anos. É inadmissível que todos os trabalhadoras e os trabalhadores que entraram de 2012 para cá tenham tido que tomar uma decisão, adere ou não ao FUNPRESP, uma coisa tão importante, tão grave, apenas pela sua própria opinião, sem nenhuma discussão política promovida pelo sindicato. Essa é a nossa crítica. Ok, vamos agora para a terceira pergunta, no caso da chapa 2 e para a chapa 1. 1 minuto para a pergunta. A gente queria perguntar, na sequência, e aproveitando o espaço de estar no hospital universitário, a gente sabe que muitos problemas que a gente tem no campus, em GV, em Juiz de Fora, fora do campus, são comuns, né, também aos trabalhadores do hospital universitário, mas a gente sabe que aqui tem especificidades e problemas que já aconteceram, específicos aqui da base que trabalha no HU. Recentemente a gente teve um problema que as pessoas passaram a não poder mais se alimentar no refeitório, sob a alegação da empresa que hoje administra o hospital, de que a gente não teria esse direito. A gente tem casos de assédio moral muito acentuados aqui dentro do HU. A gente tem problemas, ou seja, específicos aqui, e recentemente a gente está com outro problema, que as pessoas se aposentando e as vagas não sendo repostas, as vagas estão indo para o campus.
Queria saber que balanço que a Chapa 1 faz do trabalho que o sindicato vem fazendo sobre isso aqui e qual a proposta de melhorar esse trabalho. A Chapa 1 vai responder só antes, para você começar a falar. Vocês vão dividir o tempo ou não? Não. Então, 3 minutos do projeto. Olha só, quando esse fato aconteceu da proibição de fazer alimentação dentro no refeitório, os coordenadores daqui chegaram, passaram para a direção e a direção procurou logo ter um posicionamento. O que acontece? Todos sabemos que com essa empresa privada que entrou aqui, ela destruiu praticamente a vida laboral do hospital. Então o que aconteceu? Foi uma imposição da EBSER, tá? Uma imposição da EBSER que não poderia mais estar usando o refeitório. Procuramos o superintendente para buscar uma forma de estar conciliando, mas não teve a resposta satisfatória, porque ele falou que a partir daquele momento a EBSER estava impondo que não teria mais um refeitório. E quanto aos casos de assédio, o sindicato, todo momento que é procurado, o sindicato procura atender. Inclusive o sindicato veio aqui quando uma trabalhadora estava sofrendo assédio, tá? Por uma trabalhadora da EBSER, conseguimos fazer uma negociação junto da administração do HU e esta gerente que estava nesse poder, ela foi deslocada, foi tirada do poder dela, tá? Porque ela estava fazendo um assédio moral, inclusive tem até processo administrativo. É claro que o sindicato não vai sair falando que aconteceu isso e aconteceu aquilo. As coisas vão no sindicato, o sindicato procura corresponder e atender a quem é de devido. E sempre quando chegado no sindicato qualquer fato de assédio moral ou de qualquer discriminação, o sindicato procura ir lá procurar e tentar resolver. E sempre através de negociação. Então, isso aí tem que ficar claro que o sindicato nunca se omitiu de estar fazendo essa política, porque é uma bandeira nossa, é uma bandeira de estar defendendo. E quando a pessoa se propõe a estar numa direção de sindicato, esse é o papel. É o papel de estar defendendo a categoria, de estar defendendo o trabalhador. E esse papel nós nunca vamos omitir. Réplica, Chapa 2. Bom, a pergunta não insinuava que a direção do sindicato se omitiu de nada. Era uma pergunta do que fazer para melhorar, porque a gente entende que dá para melhorar muito esse ponto. A gente entende que o assédio moral, não só no HU, mas também no campus, também no Governador Valadares, também em Juiz de Fora, é uma coisa que não pode ter uma reação, não pode ter uma resposta apenas reativa. A gente entende que nós precisamos fazer um grande trabalho de prevenção de assédio moral. Nós precisamos fazer seminários, precisamos fazer cartilha, precisamos fazer campanha para inibir essa prática que é destrutiva das nossas condições de trabalho. São inúmeros casos. Acredito que os membros da outra chapa também estejam presenciando e ouvindo as mesmas coisas que nós da chapa 2 estamos ouvindo. Assédio moral é uma coisa que acontece em praticamente todos os setores dessa universidade. A gente entende que nós precisamos não apenas responder, né? Na resposta do companheiro da outra chapa, ele fala assim, as coisas chegam no sindicato e a gente responde. Eu acho que isso é pouco. É necessário, é claro, chegou no sindicato tem que responder, mas nós precisamos ter um papel mais proativo nisso. A gente precisa ir até os locais de trabalho, identificar isso, fazer o trabalho preventivo, identificar isso quando está começando, antes que as pessoas se adoeçam, para que a resolução disso não seja apenas remoção ou licença médica. A gente precisa realmente enfrentar esse problema que é muito grave e afeta todos nós, vamos precisar fazer isso junto. A réplica, Chapa 1. Só um minutinho para começar o tempo. Pode começar. Muita tranquilidade. Eu quis dizer que o sindicato, que as pessoas vão buscar o sindicato, tá? Porque tem muitas pessoas que sofrem o assédio e também fica calado. E não procura os seus direitos.
E aí a gente tem que também ver, vamos voltar lá atrás. Lá atrás não fizemos um acordo de greve, onde a nossa federação teve um acordo de greve que seria construído um amplo debate de assédio, um seminário de assédio moral. E a federação não posicionou e até hoje esse seminário de assédio moral não aconteceu. Então as pessoas, para falar também, tem que fazer a minha culpa. Por que a nossa federação não fez o seminário que estava no acordo nosso, que teria um grande seminário de assédio moral? E nós procuramos a administração superior e colocamos, nós queremos fazer um seminário de assédio moral. Inclusive, proposta daqui, do gerente da EBC aqui, chamou o sindicato para a gente estar construindo um grande seminário de assédio moral dentro do hospital. Mas agora, a nossa federação também, e como nós temos 2 representantes da nossa federação, poderia estar construindo esse seminário que não construiu. Ok. Concluindo essa primeira rodada de perguntas, a chapa 1 faz uma pergunta para a chapa 2, 1 minuto. Na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho apresentado pelos companheiros da chapa 2. Eu acho que é interessante quando a gente escreve alguma coisa que, né, dá vontade de você ler. O material está muito bem feito, eu acho que ele está... Mas tem algumas coisas que não é verdade. E aí eu queria fazer uma pergunta que de repente eu posso estar mal interpretando, eu posso estar interpretando mal, mas eu queria que os companheiros me informassem detalhadamente do que se trata a questão que trata dos aposentados, onde vocês falam do artigo 92, do artigo 184, e também afirma que na 2098 o pré-requisito de idade é 60 para homem e 55 para mulher. Isso é verdade? Então, resposta, chapa 2, 3 minutos. Só um minutinho antes de você começar a falar, só um minutinho. O Lucas está passando aqui, só para também não atrapalhar a fala de ninguém. Ele está com 2 envelopes. Quem tiver pergunta direcionada à chapa 1, põe o envelope da chapa 1. Quem tiver pergunta direcionada à chapa 2, põe o envelope da chapa 2. Vou começar a falar, desculpa, Flávio, só para não te atrapalhar. É melhor esperar, porque essa movimentação, 2 chapas, inclusive, pediu para que não acontecesse, né? Sem problema, Então, a gente aguarda. tanto uma quanto pode terminar. Então, A gente espera. você quer água? Você entendeu a pergunta do Heron? Você poderia, Heron, houve essa interrupção, sem contar com o tempo, tá? Pode repetir a pergunta para Flávio. A minha pergunta diz o seguinte, não vou elencar todo o material feito pela chapa 2, mas é sobre a veracidade da questão do artigo 92, do artigo 184, bem como o prazo, a idade prevista no folheto de vocês, na 2098, que é 60 para homem e 55 para mulher. Estou perguntando se isso é fato, se está escrito aí. Obrigado, Heron. A gente mais uma vez agradece a pergunta da chapa 1. A gente entende... 3 minutos para a resposta do Flávio. A gente procurou, nessa questão dos aposentados, fazer uma discussão bem interessante com a coordenação de aposentados da FASUBRA, que coincidentemente hoje é composta por um membro do coletivo que faz parte do Plano Nacional Vamos à Luta e um membro do coletivo TRIO, que faz parte do companheiro da chapa 1, para que a gente pudesse sintonizar essa discussão. A gente entende que hoje se tem um segmento dos aposentados dentro da nossa categoria na UFJF, da base Sintufijuf, é trabalhado com essas pessoas um trabalho de integração de lazer, integração da categoria, mas como disse a Mariana, de forma separada, e tem sido feito um trabalho dentro do GT. A gente entende que precisamos integrar a base ativa com os aposentados, fazendo a discussão política que hoje existe na coordenação de aposentados da FASUBRA. Então nós
praticamente transcrevemos no nosso programa o debate que hoje é feito dentro da Coordenação Nacional da FASUBRA de Aposentados, debate que tem sido feito em várias bases da federação, em várias universidades esse debate já aconteceu, e mais uma vez, em Juiz de Fora, esse debate de forma ampliada, integrando ativos e aposentados, não tem acontecido, para que nós que hoje estamos na ativa possamos entender, inclusive, quais são os desdobramentos para quando a gente estiver se aposentando. Então, esse debate todo que a gente transcreveu aqui é o debate da Coordenação de Aposentados da FASUBRA, que nós achamos urgente que seja integrado com a base que está hoje na ativa. 1 minuto e meio para réplica, chapa 1. Pois é, a gente tem que pontuar algumas coisas. Primeiro, está errado a 2098 vocês afirmarem que é 60 anos para homem e 55 para mulher. A 2098 é 53 para homem e 48 para mulher. O artigo 92, ele é previsto para os trabalhadores que têm a emenda antes da 98, até 10 de outubro de 96, ele tem o direito ao artigo 92. O que a nossa federação não fez até hoje, e aí já cobramos pelas comissões, seja ela a força política ou qualquer, mas não passa, de repente as propostas não passam, que é justamente atualizar o artigo 92 com a carreira atual, porque o artigo 92 ele é atualizado pelo PUCS. O PUCS, vocês sabem, já acabou, nós não fazemos mais parte do PUCS. Portanto, atualizar o artigo 92, conceder o artigo 92 com a lógica do PCC-TAI é uma bandeira do movimento sindical e infelizmente a gente não avançou nisso aí. E a gente pretende construir junto à federação uma forma da gente não deixar esses trabalhadores que têm o direito ao artigo 92 ganhar, hoje, muitos estão ganhando 1,25 centavos de artigo 92. Porque foi lá de outubro de 96, porque está regido pelo PUCS. E o PUCS, na verdade, já acabou com a categoria, então está congelado e aquilo nunca desenvolveu. Então, Tréplica, chapa 2. Aproveitar esse momento da tréplica para responder essas questões relacionadas à FASUBRA. Embora eu tenha certeza que os integrantes da chapa 1 conheçam como é que funciona, porque a FASUBRA é proporcional, então a direção da FASUBRA é eleita, tem membros dos coletivos que integram as duas chapas, então não tem... quando a gente faz uma crítica à FASUBRA e as críticas são necessárias, ela está sendo uma crítica feita a todos os coletivos, porque a diretoria lá é proporcional e colegiada. A FASUBRA não é um sindicato nacional, assim como é o antes, por exemplo. A FASUBRA é uma federação de sindicatos. Portanto, ao se acusar a FASUBRA de estar distante da base, está se acusando a própria direção do sindicato, porque o contato da FASUBRA com a base é via sindicato. Então, se não tem desdobramento dos debates que acontecem na FASUBRA na base da UFJF, a responsabilidade tem que ser atribuída a quem é de direito. A quem é devida essa responsabilidade é quem faz o contato. É uma federação de sindicatos. Os sindicatos são filiados à FASUBRA. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, somos filiados ao Sinfejuf, não à FASUBRA. Então, é esse contato direto que precisa ser feito por uma direção do sindicato que promova essa aproximação. Quanto ao seminário de assédio moral nacional que foi colocado, constava no acordo de greve sim, mas era responsável do governo fazer. E a gente sabe que esse governo atual, principalmente, mas também o anterior, não tinha o hábito de cumprir tudo que acordava com a gente nas greves. Concluída a primeira fase de perguntas, a gente vai entrar nessa segunda fase na qual a plateia faz as perguntas. a gente pode ter 2 minutos de comercial. Exatamente. Agradecer as chapas por terem respeitado o tempo. E eu peço 5 minutos para vocês para a entrega das perguntas. Pode me perguntar. Vou fazer pergunta para a chapa 1, depois eu vou fazer pergunta para a chapa 2, ok? Não, a ordem não. Você quer que continue igual? É só no final que troca. A gente vai ter nessa, né? Sabe por quê? Porque a outra a gente fez chapa 2 e chapa 1 assim. Só no final que fecha, está no final. Já... Está no final, pode ver o regimento, é só no final. Então tá bom, não fala nada de fato. Não fala nada. Não fala nada, a gente vai ter. Não, mas brincando, teve alguma alteração aí? Não. Olha só, porque havia, pelo sorteio, a disposição de que quem abrisse falaria primeiro e que quem... Depois pega uma sequência. Tá. Aí, quando a gente foi fazer pergunta de chapa para chapa, eu mantive o mesmo critério da primeira. Eu estou propondo, já que vai inverter na resposta, por que a gente não inverte aqui na segunda? Tem problema de inverter?
pergunta então para a chapa 1. Geraldo, está presente? Ok. Tempo. Por favor, gente. Existe ligação entre a gestão atual e a chapa 1? Antes de você começar a responder, você tem 3 minutos para a resposta, tá? Qualquer um de vocês dois. Olha só, obrigado, tá, Geraldo? É bom para a gente esclarecer. A gestão atual, ela finda dia 4 de setembro. 4 de setembro, a gestão atual, ela finda. Nós estamos na chapa 1 com 8 representantes que pleiteou estar retornando. Mas 78% da chapa 1 são companheiros novos, são companheiros que não estiveram tanto nessa gestão como na gestão do sindicato. Então a gente entende que a nossa chapa é uma chapa nova, tá? Mas nem por isso nós não temos o apoio da chapa que está saindo, tá? Nós somos uma chapa nova, onde estamos com a experiência e as pessoas vão adquirir, as pessoas que não foram componentes da chapa vão estar crescendo junto com esses companheiros, porque nós não somos eternos. E aí, esse é o ciclo da vida. Vai renovando, mas renovando com experiente e novos, para a gente estar contribuindo. Mas não é a chapa atual. A chapa atual, o mandato dela finda-se 4 de setembro. 4 de setembro acabou o mandato. Nós, sendo vencedor no pleito dessa eleição, nós teremos uma nova direção. Tá? Pergunta para a chapa 2. Igor, está presente? Como a chapa vê a atuação da atual direção do Sintufejuf no HU nos últimos 3 anos? Obrigada, tá, pela pergunta, mas a gente faz avaliação não só enquanto chapa 2, mas enquanto trabalhadores também. Trabalhador aqui do Hospital Universitário, né? Porque a gente teve muitas perdas, principalmente aqui dentro do Hospital Universitário. Tanto que já foi citado aqui a questão do refeitório, que foi uma luta muito grande para a gente conseguir, inclusive, colocar os pés dentro do mesmo refeitório. Porque quando nós entramos aqui, pelo menos quando eu entrei nessa universidade, nós comíamos dentro dos banheiros, estou falando do Hospital Universitário, porque a gente não tinha condição de almoçar dentro do refeitório do Hospital Universitário. Eram só os médicos e residentes que podiam estar almoçando ali. Então fizemos uma luta muito grande para estar conseguindo que o espaço fosse colocado para todo mundo e que melhorasse também as condições dos trabalhadores do Hospital Universitário aqui dentro. E nos últimos tempos, nos últimos anos, essa coisa vem retroagindo. As pessoas, mesmo com alguns avanços, têm reclamado inclusive das condições para dormir, né? A gente não tem um espaço e o espaço que tem não é bem colocado para as pessoas dormirem, então tem muita reclamação. A questão de enxoval também para isso. Então a gente tem demandas aqui dentro que os trabalhadores reclamam, que seria, no nosso entendimento, não muito difícil de estar resolvendo se a direção do sindicato fosse mais atuante aqui dentro, coisas mais simples de resolver, que seja o tratamento que é dado para uns, não é dado para todos. A questão do refeitório, foi feita sim uma discussão, foi levada para a administração da universidade, mas não foi resolvido. A EBSER, como bem foi colocado aqui pela chapa 1, a EBSER impôs e conseguiu manter a sua imposição. Agora a gente está tendo que trazer as quentinhas de casa e usando simplesmente o forno ali para estar esquentando a comida no refeitório. Com isso, já está voltando, já está tendo um retrocesso, porque já tem muitas pessoas também fazendo as refeições no seu local de trabalho, que a gente sabe que prolifera aqui insetos, barata, essas coisas que aconteciam antes. Então, está tendo um retrocesso em muitas coisas, muitas demandas. Assédio moral também não é só a pessoa que às vezes não fala com o sindicato.
O que a gente propõe, que a gente acha que está faltando no sindicato, é do sindicato estar fazendo uma política preventiva de estar evitando os assédios aqui dentro. Porque, infelizmente, os vários segmentos que tem aqui dentro do hospital universitário, que na universidade como um todo, mas aqui, como nós dizemos, é um laboratório, parece que começa tudo por aqui, os assédios são muito grandes, tem que fazer uma política preventiva. Bom, gente, pergunta para a chapa 1, tá? Caetano, está presente? Qual a proposta da chapa 1 em relação ao HU? É 3 minutos para resposta. Pois é. A chapa 1 primeiro já falou no início da necessidade ampla de a gente construir uma interação maior. Ela já existe, mas uma interação maior. E para isso a gente precisa construir a nossa subsede com esse objetivo. A outra coisa que a gente precisa ter consciência é que a política apresentada por esse governo golpista é uma política de destruição da estrutura que a gente construiu com muita luta. E para isso a gente precisa se manter firme, interagindo direto e formando os companheiros dentro desse conceito. Há uma lógica nos hospitais por conta da inserção da questão da IBSEC. E aí a gente sabe que tem um concurso aberto da IBSEC, isso aí é claro, isso todo mundo sabe, que ainda não expirou, que tem novos trabalhadores da IBSEC que virão a incorporar a esse espaço e começarão a trabalhar na universidade. O que a gente tem que ter clareza pura é que esses trabalhadores jamais podem estar acabando com o espaço dos companheiros servidores do quadro, da RJU. Isso a gente vai ter que estar muito atento para evitar esses conflitos, a empatia que rola diante dessa. Então vai ter que tentar construir, dialogar com quem está gestando esse espaço para que os nossos trabalhadores do RJU não percam e não fique atrelado e subsidiado aos novos companheiros da IBSEC. Esse é um debate que a gente tem que avaliar muito isso, muito, porque a gente sabe que a estrutura está completa. Vem o número de companheiros da IBSEC que precisa terminar o concurso. Para onde entrarão esses companheiros? Será que vão ter que tirar os trabalhadores ativos do lugar? Será que vão tirar eles daqui e mandar para outro lugar para botar a companheira da IBSEC? Então, a chapa 1 está muito atenta a esse processo, está muito atenta, e vamos ter que fazer um debate muito claro, com a direção que não mexer com nenhum trabalhador do HU. Mexeu com o trabalhador do HU, mexeu com a chapa 1. Só fazer um esclarecimento aí para o público presente, que eu tive que tirar vários papeizinhos aqui, é que pela regra do debate, cada pessoa só tem direito de fazer uma pergunta. E coincidentemente, foram saindo várias vezes pessoas que já tinham feito pergunta para a chapa 1, tá? É a última pergunta. Ou perguntas que já haviam sido feitas. Então, para não tirar o Lucas da posição dele aqui, eu fui tirando aqui até chegar uma pergunta de uma pessoa que não havia sido feita, para ter condição de a gente dar continuidade, respeitando as regras do debate. Então, pergunta agora para a chapa 2. Pedro Cuco, está presente? Várias posses dos TAIs na UFJF têm ocorrido com a presença de membros da direção do Situfejuf. Como vocês pretendem acolher os TAIs recém-impostados? Pedro, obrigado pela pergunta. Bom, a gente entende que os técnicos... Só uma notificação, eu coloquei 100 aí, eu escrevi errado, não sei. Eu pensei em lógica, né? 100, eu que errei. Várias posses na UFJF têm ocorrido sem a presença, desculpa, tá, Pedro? De membros da direção do Situfejuf. Como vocês pretendem acolher os TAIs sem poder? Me desculpa. Tempo separado, tá? Bom, te agradeço a pergunta, Pedro. A gente entende, nós da chapa 2 entendemos
momento da posse é um primeiro momento realmente de acolhida, que é importante a participação da direção do Sintufijuf para se apresentar, para dar uma segurança às trabalhadoras e aos trabalhadores que estão ingressando no serviço público, que estão ingressando na universidade, de que há uma entidade que vai organizar essa luta junto com eles, né? A gente tem dito em todos os setores que a gente visita que nós não estamos nos candidatando, nós 26 candidatos e candidatas da Chapa 2, para resolver todos os problemas por nós mesmos. Nós temos a missão de organizar a categoria, organizar a base, para que a gente possa coletivamente lutar. Então, essa acolhida é interessante, é importante, é fundamental, para que a gente possa ter uma base ampliada de filiados ao Sintufijuf. Quanto mais filiados no Sintufijuf existirem, mais forte o nosso sindicato vai ser. Mais forte financeiramente, mais forte politicamente. Nós entendemos que nós precisamos ter um sindicato forte. E essa força vem, inclusive, da independência financeira que esse sindicato tem, ou precisa ter, para bancar suas próprias atividades políticas e sociais. Então a gente entende que esse momento da acolhida é muito importante, é o primeiro passo, mas essa proximidade precisa ser feita no dia a dia, no cotidiano. A gente tem muita preocupação do número elevado de trabalhadores e trabalhadoras ainda na categoria não sindicalizados. A gente tem a ideia, tem a proposta de que a gente possa fazer uma aproximação que está baseada naquele trabalho que eu falei na resposta anterior, de visitar o local de trabalho, entender qual é a angústia, qual é a dificuldade, qual é a peculiaridade daquele local ali, para que a gente possa atuar junto com essas pessoas e trazer para a base do sindicato, para que a gente possa se fortalecer enquanto categoria. Natália, está presente. Para o Chapa 1. A Natália me corrige, porque eu realmente errei ali, pode ser que eu erre na sua pergunta. Por diversas vezes, tomamos ciências de assunto fundamentais para a categoria, e apenas nos dias das assembleias, nos quais não há tempo para aprofundar o debate. Por que isso ocorre? Porque não há um diálogo e comunicação cotidiana com a base. Porque não há uma comunicação cotidiana do sindicato com a base. Isso. Clara, pergunta para vocês. Olha só, Natália, tá. O sindicato, tá? As assembleias que o sindicato convoca a categoria, ela vem em função das orientação da nossa federação, tá? A nossa federação atualmente tem praticamente atropelado as bases. Ela decide uma coisa hoje e amanhã já quer que faz aquela atividade. Aconteceu várias vezes e várias vezes nós ligamos para lá para saber a veracidade daquilo. Então, o que aconteceu? Teve uma paralisação, nós tivemos uma assembleia numa quinta-feira, numa sexta-feira à tarde chega uma orientação da federação para fazer uma paralisação na terça-feira. Vamos mobilizar a categoria para estar chamando ela para estar à assembleia, mesmo sabendo que o assunto é pertinente a toda a categoria. Então essa federação ela tem pecado. E ainda mais, ela não está fazendo a política que ela vinha fazendo da federação própria. Ela se juntou-se a um fórum dos servidores públicos, e o fórum, por exemplo, a federação na última plenária, tirou a nossa paralisação no dia 3 de agosto. Foi para uma discussão no fórum, passou essa paralisação para o dia 2. Quer dizer, ela atropela qualquer entidade de base. Qualquer entidade de base não tem como movimentar seguindo a orientação da federação. Ela não faz as orientações com antecedência. E às vezes o sindicato tem que chamar, porque as pessoas ligam, tem uma paralisação dia tal, já está lá, mas aí a federação não informou, mas a pessoa já está sabendo que tem paralisação. E aí o sindicato tem por obrigação de chamar a assembleia. E aí a assembleia é esvaziada, por quê? Porque as pessoas também ficam esperando o que vai deliberar nas assembleias. Muita gente não vai nas paralisações, mas liga para o sindicato. E aí aprovou a paralisação? Então, quer dizer, é muito cômodo,
é muito comum falar que não está mobilizando, mas não é um pecado somente do sindicato, porque a federação atropela o sindicato. E aí o sindicato, seguindo a orientação da federação, que tem nos atropelado demais, tá? Acontece isso. Tivemos também uma assembleia, onde nós íamos para o Conselho Superior e nós precisávamos primeiro estar reunindo com a comissão. Não, tem que concluir, né? Mas a gente só está avisando. Olha só, se você quiser concluir descontando o ponto final, pode concluir. Gente, a gente só avisou. Tá. Não tem problema não, Marcos. Depois a gente coloca na nossa foto. Tranquilo. A última pergunta desse bloco, tá? Para a chapa 2. Para a chapa 2, existe um afastamento entre a direção do sindicato e a base da categoria. Márcio Fortes. Márcio, 3 minutos para responder. Bem, nós entendemos e olhando para esse plenário, né, onde esse debate que é tão rico e tão importante, inclusive porque a base da nossa categoria vai estar defendendo, né, pelos próximos 3 anos, qual das chapas vão estar dirigindo o sindicato. E aí a gente pergunta, o nosso debate aqui está sendo feito mais de chapa para chapa. São poucas as pessoas que estão aqui nesse auditório que não estão participando de uma chapa ou outra chapa. Isso se deve, no nosso entendimento, ao afastamento, é uma consequência do afastamento da direção do nosso sindicato à nossa base, do afastamento do nosso sindicato à nossa categoria. De todos esses problemas que a gente já citou aqui, tem muitos outros que a gente não vai estar conseguindo citar, porque o tempinho é marcado, né? Porque não tem essa aproximação, sindicato e base. E sindicato e base são as pessoas que estão aqui se propondo a estar fazendo, né, esse trabalho de estar envolvendo a categoria, de estar discutindo com a categoria, fazendo a discussão da assédio moral, fazendo a discussão da saúde, fazendo a discussão da privatização do hospital, fazendo a discussão de tantas coisas que estão colocadas aqui hoje, e por consequência disso existe esse esvaziamento, por consequência da ausência do sindicato com a categoria, existe este descrédito da categoria. Hoje eu andei muito dentro desse hospital, como tenho andado por esses dias, convidando as pessoas para estarem no debate. Porque o debate, né, além de nos interessar, o interessado maior também são todos que vão estar votando. E o pessoal falava, Maria Ângela, nós vamos até votar no dia 29, 30 ou 31, mas nós não vamos no debate, porque as pessoas estão desacreditadas. E isso se dá a política que é de rodo compressor, né, que a gente está vendo a nível nacional, e do afastamento do sindicato para a base. Por isso que a gente repete que uma sede, uma sala aqui dentro do hospital universitário, isso não vai resolver. Quando a gente pede a aproximação da direção do sindicato, são de pessoas. São de pessoas que vêm aqui pedir o teu voto, que vêm aqui, principalmente em época de eleição, e fazem um monte de falas e no dia a dia não estão presentes. Já tivemos uma subsede aqui e ela foi desmontada por conta disso, porque a subsede do sindicato ficava ali vazia. A gente precisa da direção do sindicato atuando aqui com os trabalhadores do hospital universitário e da universidade. Bom, gente, terminada a fase de perguntas, a gente já vai para o último momento do nosso debate, que é o momento de fechamento. Antes de proceder ao encerramento, eu só pediria para confirmar se todo mundo assinou ali, trabalhadores no movimento. É fundamental para que ele tenha legitimidade e ele atinja o seu verdadeiro fim. Isso é um instrumento que a gente utiliza para verificar como é que está a participação. Eu gostaria de agradecer as chapas pela forma que elas se posicionaram durante o debate, respeitando as regras, respeitando a mesa. Eu tenho certeza que foi muito bom para todos os presentes o debate que foi feito aqui. Então vamos encerrar. Como foi proposto no regulamento, a gente vai inverter a ordem. Quem começou falando foi a chapa 2, quem terminou falando foi a chapa 1. Agora
agora quem começa falando o encerramento é a chapa 1, quem termina falando o encerramento é a chapa 2. Pergunto para vocês, vão querer dividir o tempo? Então, por favor, avisa. 5 minutos, com 2 minutos você avisa para dar para concluir, tá? Dividir. Pois é, gente. Nós da chapa 1 estamos trazendo a nossa proposta. Entendemos que podemos estar contribuindo com a nossa categoria, conforme no início da fala do companheiro Heron. Nós não fazemos a luta sozinha. Então, esperamos, caso a nossa chapa seja vitoriosa, que os componentes da chapa 2 também continuem a contribuindo para a política e o crescimento da nossa categoria. Porque, falando que o sindicato está afastado da base, é muito fácil, porque nós temos um lema que, quando nós estamos em Fazubra, que a Fazubra somos todos nós. E nós tínhamos um slogan passado que era: sindicato somos todos nós. O sindicato não é só a diretoria. O sindicato está ali para estar organizando, orientando a participação da categoria em todos os movimentos, em todas as atividades. Mas assim, não se faz uma luta somente com o sindicato, somente com o diretor do sindicato. A luta se faz com a categoria junto com o sindicato. Porque, como disse a nossa gestão passada, sindicato somos todos nós. Todos nós somos sindicato. E as informações, ela vem num tempo recorde para todo mundo. Todo mundo tem acesso. O que está acontecendo, o que está acontecendo com a nossa categoria e com a população em si, é uma inércia que a mídia consegue estagnar as pessoas e as pessoas não estão vendo o que está acontecendo com o nosso país. 2 minutos. E aí as pessoas não participam, não somam, não faz uma corrente para a gente estar combatendo. Conforme a palavra do Valente, só o povo na rua que pode fazer uma pressão a esse governo ilegítimo. Falta quanto aí? 2 minutos e meio. Pois é. Certinho? Pois é. A gente está nessa jornada, uma jornada de luta, e aí, fraternamente, eu falo aos companheiros que as críticas, se tiver que ser feito, tem que ser feito não só no campo local, como no campo nacional. A gente tem que fazer a direção. Nunca destrua o sindicato que a gente tem. Quando você atinge o sindicato, fala a palavra sindicato, você está mexendo com a estrutura. Se a direção tiver algum problema político, alguma coisa parecida, é uma questão de princípio, de participação, de ação, mas atacar o sindicato é ruim. Não faça isso porque a gente acaba perdendo uma ferramenta, desgastando a ferramenta. E isso foi feito muito com a federação antes de vocês estarem lá, que são a majoritária. Essa é a diferença quando a gente tem uma crítica à direção majoritária da federação. Que vocês decidem, vocês são maioria. Nós temos diretor, o V-Significado tem diretor, a tribo tem diretor, mas a majoritária são vocês. Hoje parece que estão tudo mais juntos ainda. Então, vocês decidem, vocês aprovam tudo lá na federação. Então, essa é a diferença quando a gente está falando de Fazubra. É sabido também que a gente tem muita luta pela frente, muita luta, mas precisamos primeiro construir um processo de resistência muito árduo para a gente conseguir avançar. Não adianta a gente botar um pé na frente e não souber se segurar perante os ataques que vem desse governo. Tem agora o recente, o ataque que o Temer está fazendo, direto. Isso é direto. Não é muito mais, não é mais superficial, não. É direto à classe trabalhadora dos serviços públicos. Acaba. E aí, quando trabalha a lógica do carreirão, isso estava lá na gestão de Fernando Henrique Cardoso, quando ele queria impor o tal do carreirão para a classe trabalhadora. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente errou
a nível nacional, quando a gente acabou de quebrar, na greve de 2008, quebrou uma das grandes resistências que a gente tinha do nosso movimento, que era a linearidade na nossa tabela para interesse político partidário para tomar a federação. E aí, o que se deu hoje? Hoje a gente tem uma categoria rachada na estrutura de nossa carreira, acabando com a linearidade, então cada um ganha um aumento diferenciado. Isso foi um grande erro, e isso é dividir a categoria, e a Chapa 1 não vai concordar com isso nunca. Por isso a gente, Chapa 1, nenhum direito a menos. Chapa 2, vamos pedir as falas também? Okay. Antes de você falar, só dar um aviso aqui para os presentes. As perguntas que não foram lidas já foram distribuídas para as respectivas chapas. Elas poderão responder a vocês ou não, vai depender de cada chapa, tá? Desculpa, Fábio. Bom, queria iniciar esse momento final do debate. Em nome da Chapa 2, a gente vai dividir o tempo, mas agradecendo a presença das pessoas que vieram aqui participar do debate, como fizemos no início da saudação, os membros das duas chapas, o pessoal da Comissão Eleitoral, os trabalhadores aqui do hospital e os funcionários do sindicato. A gente está num momento de escolha, de decisão, está muito próximo o momento de escolher qual vai ser a nova direção para os próximos 3 anos. A gente entende por que algumas falas tentam deslocar as questões específicas de uma eleição do Sindicato, umas questões específicas da FASUBRA. A gente entende porque, provavelmente o mesmo motivo que traz na própria chapa de situação o nome de renovação, porque realmente é o sentimento que está na base da categoria. É um sentimento de necessidade de renovar a direção do sindicato para a gente poder fortalecer a luta e a mensagem que a gente traz da nossa chapa. A gente entende que nós estamos num momento em que a gente vai precisar, enquanto categoria, se reforçar para que a gente possa se identificar não apenas como técnico administrativo em educação, mas também como trabalhadoras e trabalhadores. É por isso que a gente defende, sim, participação do Fórum dos Servidores Públicos Federais, porque a gente entende que os ataques ao serviço público pegam todo mundo. Mais algumas categorias, menos outras, mas é um ataque de desmonte. O desmonte do serviço público ataca a população mais pobre desse país, que precisa do serviço público e que não tem dinheiro para pagar pelo serviço privado. Então a gente entende, sim, precisamos participar de fóruns mais amplos que apenas os técnicos administrativos para reforçar essa luta, porque o ataque é muito pesado. Portanto, a gente acha correto que se construam movimentos, como aconteceram vários pelo país afora, convocados aí pelas centrais sindicais, e que aqui em Juiz de Fora, todos nós aqui estivemos participando, porque o ataque está vindo contra todos os trabalhadores e trabalhadoras desse país. A reforma da Previdência pega todo mundo, a reforma trabalhista pega todo mundo, a ampliação da terceirização é prejudicial a todos nós. Então, se a gente está sendo atacado junto, nós temos que resistir juntos. Então, todos os espaços que unifiquem a nossa categoria, que unifique nós enquanto servidores públicos federais e que nos unifique enquanto classe trabalhadora, vai ter a nossa presença, vai ter a nossa defesa enfática, porque a necessidade de luta comum, ela é escancaradamente necessária, escancaradamente visível, que os ataques estão muito pesados, que a gente precisa fazer uma resistência mais forte, mais presente, mais organizada. Bem, é por tudo isso e por toda a conjuntura que a gente sabe que está aí, que a gente vem até vocês agradecer a presença e mais uma vez chamar todas e todos para estarem juntos nessa luta, para estarem no dia 29, 30 e 31 lá depositando o voto, não deixando de votar, conversar com as pessoas, porque não é um debate e não é as chapas e não é até as pessoas que a gente vai conseguir estar conversando com todo mundo, até por conta do que a gente está vendo, que infelizmente com o distanciamento e com a ausência do sindicato, com a categoria, que é o que a gente mais tem ouvido, as pessoas não têm vontade de participar, as pessoas não participam, também por conta da política nacional, da política do governo, de desmonte do serviço público. Cada dia uma notícia pior do que a outra. As pessoas ficam ainda mais desanimadas. Agora a gente tem que ter a coragem de fazer uma avaliação, de fazer uma autocrítica e ver que aqui, localmente, na Universidade de Juiz de Fora, infelizmente, o papel que deveria ser feito não está sendo feito, não está sendo cumprido. As pessoas não estão se sentindo representadas, porque seus representantes não estão indo até elas para mostrar para elas a necessidade de estarem participando. Então, vamos estar levando essa mensagem para as pessoas, enquanto a gente está fazendo essa conversa, né, das chapas, e esperamos
que sejamos assim acolhidos pela discussão que estamos fazendo, pela necessidade que temos de construir junto, como o Flávio bem disse, fóruns, construir com outras entidades, porque sozinhos nós não vamos conseguir vencer essa barreira de desmonte do serviço público. Já foi colocado isso, e quem prega a falta de união dos trabalhadores, a falta de união dos fóruns políticos de outros setores, infelizmente está colaborando com a política desse governo de desmonte do serviço público e de descrédito da categoria com o movimento. Por isso, no dia 29, 30 e 31, vote Chapa 2, vote Avante, renovar para fortalecer a luta. A gente já está no encerramento aqui. Antes da gente formalmente encerrar, gostaria de convidar todos os presentes para o próximo debate, que vai ocorrer lá no auditório da reitoria. Vai ser no dia 23, quarta-feira. Vai ser no período da manhã, às 9 horas. Eu acho muito importante que a gente encha aquele auditório e promova um debate tão qualificado quanto foi esse debate que aconteceu aqui. O debate está disponível no site do sindicato, vai estar disponível lá. É interessante para quem não pôde vir falar para as pessoas para participarem do próximo debate, mas eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. As perguntas foram muito bem feitas e as chapas se comportaram muito bem. Gostaria de agradecer e convidar todo mundo também para o próximo debate. Ok?